Pegue seu lencinho e o bloquinho de anotação. O papo é de emoção e informação. Está começando o Pod no Morro, com Casey Duarte. O nosso convidado especial, você conhece agora, no ar, Pod no Morro. Oi, minha gente, estamos de volta com Pod no Morro. Eu sou Casey Duarte e falo com você de Morro do Chapéu, a capital do vinho na Chapada Diamantina. Seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, eu quero te pedir que deixe teu like, comenta aí, compartilha, porque o bate-papo de hoje, pense num tema relevante. Eu tenho certeza que se não servir para você, vai servir para alguém que você conhece. Então ainda dá tempo de convidar os seus amigos, enquanto eu agradeço a presença da assessoria da nossa convidada. Ela trouxe os assessores e a equipe de apoio dela. Muito bem-vinda, Fernanda, Hector, seja bem-vindo, Romário. É um prazer ter vocês aqui. Nossa convidada de hoje é Milena. Fica à vontade, Milena, o espaço é seu. Oi, gente. Eu queria agradecer, começar agradecendo o espaço que vocês me deram para vir aqui para falar um pouco sobre as minhas vivências com minha mãe, que tem Alzheimer, agradecer a Muca, agradecer a você, Casey, por essa oportunidade. Essa oportunidade é muito importante para a gente, porque nós, agora no mês de setembro, nós estamos vivenciando o Setembro Roxo, que é o setembro, que é o mês mundial da conscientização do Alzheimer, Então, é um tema que precisa ser muito debatido, ser muito discutido, E estar aqui hoje é, assim, muito importante para a gente. Milena, eu posso chamar de Mila? Pode. Para a gente ficar mais íntima. Pode. Mila, a gente ouve muito falar o nome Alzheimer. Hoje a gente ouve falar, mas, assim, é um tema que é pouco abordado. É uma situação em que várias famílias se encontram, e que muito pouco é abordado. Então, prazer ter você aqui, eu acredito que esse bate-papo vai fazer a diferença na vida de muita gente, porque eu acho que tudo que vem para somar é bom, E assim, cada vivência é uma, mas com certeza você tem experiências aqui para passar para a gente e para as famílias que estão nos assistindo e que têm vivenciado também o Alzheimer. Isso. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o que é Alzheimer, porque tem muita gente ainda que não conhece, Exatamente. Ouve falar a palavra, uma palavra assim estranha, mas não tem assim consciência exatamente do que é essa doença. Então, assim, Alzheimer é uma doença degenerativa, é uma doença que afeta a mente humana, E é um tipo de demência, As pessoas têm essa dúvida se Alzheimer o que é a demência, o que é Alzheimer. Na verdade, Alzheimer é um tipo de demência, um dos tipos de demência. E é a demência que mais atinge os idosos. É Alzheimer, A gente associa muito a questão do esquecimento ao Alzheimer. Eu acho que o que é mais claro para a população é isso. Uhum. Teve um lapso de memória, teve um esquecimento, será que é Alzheimer? Mas eu acho que vai muito mais além do que um simples esquecimento, Isso. Na verdade, Alzheimer não é só esquecimento. Algumas pessoas cometem esse erro de pensar que Alzheimer é só esquecer o nome de alguém, Esquecer como se fala certas coisas. Mas, assim, vamos pensar de forma prática, Se eu estou esquecendo de um nome, de uma vivência, de uma história, eu posso esquecer de tudo relacionado à minha vida. Então, o médico, eu aprendo muito com os médicos de minha mãe, Então, assim, eles me deram uma explicação que eu acho bem prática. Quando nós somos criança, nós aprendemos com as experiências, A gente vai aprendendo com o tempo. O paciente que tem Alzheimer, a pessoa que tem Alzheimer, ela vai desaprendendo. Então, assim, ela vai esquecendo tudo que ela aprendeu na vida. Então, ela aprende as coisas básicas da vida, desaprende as coisas básicas da vida dela. Então, ela desaprende como falar direito, como organizar o pensamento, Então, ela se sente ali perdida. As simples coisas do dia a dia. As simples coisas do dia a dia. As questões da higiene pessoal, ela desaprende como comer. Imagine como isso pode afetar a vida de uma pessoa dentro de casa, Ô Mila, mas fala aí pra gente, você falou que você tem essa vivência com sua mãe. Mas antes da doença, antes desse diagnóstico, como era a vida da sua mãe? Sua mãe sempre foi uma mulher ativa, sempre teve a mente muito boa, ou mesmo na infância ela já tinha, assim, alguma coisa de esquecimento? Não, minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito ativa e muito conhecida. Minha mãe, ela teve uma história muito bonita, de uma mulher que veio de uma situação de pobreza e ela conseguiu virar uma das maiores empresárias da Bahia. Já teve uma época que, com 40 e poucos anos, ela tinha mais de 20 lojas espalhadas na Bahia.
né? Então, ela viajava muito, administrava todas essas lojas. Até certo tempo, ela ainda dava esse exemplo, assim, eu dirigia até caminhão. Ela era aquela mulher que dirigia carreta, dirigia caminhão, né? Ela sempre foi uma mulher muito influente na sociedade. Ela já foi política, já foi vereadora, né? 2 mandatos. E sempre foi aquela mulher que sempre esteve à frente das coisas, né? O espírito de liderança. E uma mulher, assim, que eu acho que fez muito pelas pessoas. Me diga uma coisa, como foi que vocês, né, conseguiram lidar com o diagnóstico? Como é que você conseguiu chegar ao diagnóstico? Quais os indícios que sua mãe começou a apresentar e quem você buscou para conseguir ter esse diagnóstico? Eu comecei a perceber, né, eu não morava com ela, eu morava em uma outra casa, e eu comecei a perceber, assim, perda de peso, essas questões assim. Até então, eu não sei se ela já estava com o início, né, da Nesse doença. período ela tinha quantos anos? Nesse período ela tinha uns 60 e poucos anos, menos de 65. Jovem. Jovem. E aí eu decidi voltar para morar com ela, né, para cuidar dela. Você não sabia ainda do diagnóstico? Não sabia do Alzheimer, diagnóstico. mas Eu devido imaginava já a essas dependências. Ela morava, né, com meu pai, mas ela estava muito debilitada. Eu sabia que alguma coisa não estava legal ali. Assim, conhecendo a mulher que eu conhecia, ela não estava bem, de alguma forma, né? E como na época eu era solteira, né? Então eu decidi voltar para morar com ela para ter esse olhar mais especial para ela. E aí foi quando eu percebi que ela estava tomando remédios assim antidepressivos, ela estava fazendo um acompanhamento médico, né, para essas questões. E até então eu nem passava por minha cabeça que ela poderia ter Alzheimer, né? Então, por falta de conhecimento, por falta de entender, né, assim, os sinais, eu deixei passar muito tempo. Eu não percebi, né, que ela poderia estar com alguns sinais da Alzheimer. Os primeiros sinais que eu comecei a perceber já foi lá mais para frente. Eu acho que uns 2 ou 3 anos depois, quando eu comecei, a primeira coisa que eu comecei a perceber nela foram repetições. Então, ela começava a contar uma história e ela repetia a mesma história, dentro de 5 minutos, entendeu? Eu estava conversando com outras pessoas em uma roda de conversa, ela participando, ela contava um caso, e aí daqui a pouco a gente mudava o assunto e ela voltava para contar o mesmo caso. Como se nunca tivesse falado aquilo ali. Contado. E aquilo ali foi me causando um estranhamento. Eu já tinha escutado falar sobre Alzheimer e eu me questionava, será que é Alzheimer, né? Outro ponto que eu percebi, foram 3 pontos fortes. Foi a questão da acumulação. Ela acumulava muita coisa no quarto dela. Ela começou a levar objetos da casa, coisas da cozinha, utensílios, né? Panela, prato, coisas de inox que ela tinha, ela guardava, como ela dizia que era para ninguém pegar. E depois ficou mais sério, porque ela começou a pegar coisas na rua, restos de material de construção, azulejos, pedras, né, plantas, e levava para dentro do quarto dela. Dentro do quarto. O quarto dela era, assim, muita coisa. E quando eu conversava com ela, que eu tentava, ela não aceitava. Ela dizia, né? Ela sempre foi aquela mulher forte, assim, de opinião forte. Então, não adiantava conversar com ela. E uma outra coisa que eu percebi nela foi a questão da mudança da higiene pessoal. Porque minha mãe sempre foi muito vaidosa, né? Sempre andou muito arrumada, muito conhecida por ser uma mulher muito bonita, elegante. E eu comecei a perceber, assim, um certo desleixo, né? Assim, não estava mais lavando o cabelo como lavava antes. Vestia, entrava pro quarto para tomar banho e quando saía com a mesma roupa. Aí eu percebia que ela ficava, às vezes, 2, 3 dias com a mesma roupa. Aquilo ali foi causando estranhamento. E para ela, tudo isso parecia normal? Para ela, parecia normal. Para ela, não mudou nada. Não é como se ela estivesse fazendo aquilo ali para enganar, vou fingir que tomei um banho, não. Não. Ela agia naturalmente. Naturalmente. Ali fazia parte, assim... Eu imagino que ela ia para tomar o banho, chegava lá e esquecia. Esquecia que, assim, botava a roupa ali, pegava, imaginava que ela tinha pegado a roupa limpa, uma roupa que ela já tinha usado. É o que eu imagino, né? E aí foi quando a gente percebeu, assim, os primeiros sinais. Foi dessa forma. Qual foi o médico que você procurou? Os médicos que eu tinha possibilidade de procurar, né? Ou seria um geriatra ou um neurologista. Então, eu optei por uma indicação de uma médica da família, uma geriatra. E aí eu procurei essa geriatra lá em Salvador,
que foi, assim, muito bom pra gente, né? Quando eu levei minha mãe pela primeira vez, ela já diagnosticou e minha mãe já estava numa fase, não estava mais na fase inicial. Ela já estava numa fase que ela estava precisando da gente já para algumas questões, né? E é por isso que eu falo que é importante a gente perceber os sinais logo no início, né? Porque quando você percebe os sinais no início, você tem como tratar e retardar o avanço da doença. Então, quando minha mãe recebeu o diagnóstico, ela já estava com o processo um pouco avançado. Porque a Alzheimer tem 4 fases, né? Tem a fase inicial, que é quando a pessoa começa a ter lapsos de memória, as coisas mais leves, assim, né? Esquecimentos. Aí depois vem para a fase moderada, que aí já é quando a pessoa já começa começa a afetar o dia a dia dela, né? Com a questão da higiene pessoal, a questão da alimentação. Começa a afetar ali a rotina, né? Ela começa a depender de outras pessoas para fazer certas coisas. Tem a fase grave, que essa fase aí é quando realmente ela já... os aspectos cognitivos já não funcionam muito bem. Então, às vezes, precisa de ajuda para sentar, para levantar. A gente tem que ter sempre alguém junto para se alimentar, para ir no banheiro, para trocar uma roupa, para tomar um banho, né? A fase grave. Incontinência urinária. A minha mãe está nessa fase. Está na fase FAST 6E. Ela está no processo de incontinência. Tem quanto tempo que vocês tiveram esse diagnóstico? 2005 nós estamos, né? O diagnóstico mesmo tem 6 anos. Eu imagino que não é nada fácil, né? Não. Mas até que tem essas evidências e você já procura o médico, imaginando que possa ser isso ou aquilo. Quando recebe realmente o diagnóstico, diz, olha, o problema é esse, a situação é essa, e a partir de agora tudo muda. Causa um impacto tremendo na família. Sim. E aí, nesse caso, como é que você lidou com isso? Você sozinha para estar à frente de tudo, para estar nesses cuidados, nesse acompanhamento com ela? Receber o diagnóstico realmente foi uma fase muito difícil para mim, né? Para mim e para a família toda, né? Assim, eu já imaginava que poderia ser. Eu conversava muito com meu esposo, né? Com o Romário, que é assim, um braço direito, um porto seguro lá dentro de casa. Conversava muito com ele. A gente já sabia, assim, pelo que eu lia e estudava, que poderia ser Alzheimer, os sintomas, né? Ali. Os sintomas, Mas quando nós recebemos o diagnóstico, assim, eu perdi o chão. Porque mesmo sabendo que poderia ser, a gente nunca quer que seja. Uhum. Você está entendendo? Então, assim, na época, por falta de conhecimento, eu até me julguei muito e me julgo até hoje, porque eu pensei muito também em mim, na rotina que eu tinha, que ia ter que mudar tudo. Porque mexe com a família toda, né? A gente tem que mudar completamente a vida da gente. Então, assim, era eu que morava com ela, era eu que estava com ela ali o tempo todo. Então, com certeza, a minha vida social ia ter que mudar, a minha vida com meu esposo, né, com os meus amigos, em relação ao meu trabalho. Tudo ia ter que mudar. Porque, conhecendo a doença como eu conheço, né, as fases que ela tem, e que pode chegar à fase terminal. Cada dia mais a dependência aumenta, né? Aumenta. Então, eu imaginava, eu digo, poxa, eu vou ter que mudar minha vida toda. Então, eu sou uma mulher nova. Eu fiz 40 anos agora. Então, como é que vai ser minha vida daqui pra frente? Então, eu assim, na minha cabeça, é como se eu fosse afundar junto com ela. Eu acho interessante você estar falando isso, porque, assim, é uma verdade. Você está trazendo isso aqui pra gente. É uma verdade que muita gente esconde. Mas é natural. Isso não é egoísmo, não é falta de amor, não é nada disso. Mas eu acredito que o primeiro pensamento é esse mesmo. As famílias que estão nos assistindo e que já passaram por isso ou estão passando por isso, é esse pensamento. Uhum. Porque vai ter que mudar tudo. Isso, na verdade, é amor. Porque você pensa, vai ter que mudar tudo em prol dessa pessoa. Em prol dessa pessoa. Vou parar a minha vida, vou anular a minha vida para viver para essa pessoa. Uhum. E não é um pensamento egoísta. Eu acho que o primeiro impacto, o susto é isso mesmo. E eu acredito que foi isso que aconteceu com você, né? Sim. O susto foi grande. E, assim, muito imatura dentro do processo. Não é muito imatura. Eu não tinha muito conhecimento de como lidar com a situação. Eu achava que a medicação... Só tomar medicação era suficiente. Resolveria o problema. E ainda tem uma questão da medicação que, assim, nem toda medicação serve para toda pessoa. Você está entendendo? Cada paciente reage a uma medicação de uma forma diferente. E nós tivemos, assim, momentos terríveis. Tinha noite que minha mãe não dormia. Nós amanhecíamos o dia acordado. Um dos fatos que me levou, assim,
ao desespero foi o fato de eu ter que colocar uma câmera, por exemplo, no quarto dela, né? Até então ninguém dormia com ela. E eu imaginava, né? Poxa, eu tenho que sair do colo do meu marido para ir dormir com minha mãe. Até isso a gente pensa, né? Com certeza. E aí, eu coloquei uma câmera achando que ia ajudar. E fez só piorar. Porque eu não dormia olhando para essa câmera a noite toda. Preocupada com ela, né? Então, eu não dormia olhando para essa câmera a noite Vigilante toda. ali. Então, eu passava noites em claro e tal. Foi muito complicado. Eu imagino que a sua saúde mental deve ter ido junto aí, né? Com esse contexto todo. A questão do físico, do psicológico, do emocional, porque mexe com toda a estrutura. Uhum. Eu desenvolvi uma hipertensão dentro desse processo por conta de questões emocionais, certo? Então, eu criei um processo de ansiedade muito forte, desenvolvi ansiedade. Precisei fazer terapia por muito tempo e até hoje eu faço, viu? Porque tem que se cuidar para cuidar, né? Tem que se cuidar para cuidar. E não foi fácil para mim. Realmente, eu adoeci por falta de conhecimento, por falta de orientação. Se eu tivesse as vivências que eu tenho hoje, se eu tivesse, na época, a oportunidade de conhecer melhor, através de outras experiências, de como lidar no dia a dia com o processo, talvez eu não teria passado por tudo que eu passei. Entendeu? Por isso que eu disse que é um tema relevante, é de suma importância tudo isso que você está falando, porque assim, por mais que a gente ouça falar muito do Alzheimer, a gente não ouve falar com essa vivência, né? Tipo assim, outras famílias, a gente não vê, embora hoje tenha as redes sociais, sempre tem ali um videozinho, uma música, uma coisa, alguém posta um detalhe ali do que está vivendo dentro de casa, mas assim, abrir o coração, como você está abrindo aqui, porque assim, nada disso que você pensou no momento impediu de hoje você viver para sua mãe. Sim. Que um dia ela viveu para se dedicar a você. A gente entende assim que quando a pessoa é acometida dessa doença, volta a ser criança. Porque esses cuidados básicos que você falou no início da nossa conversa, a pessoa se perde ali. Então, necessita mesmo de alguém para ajudar nesses cuidados básicos. É igual um filho mesmo. Sim. É igual uma criança. Um dia ela se dedicou a você nesse processo, né, de construção e hoje você precisou abrir mão de certas coisas para estar cuidando dela. Sim. E como é que você lida com essa rotina? Você criou alguma situação assim, dentro de casa? O que é que você colocou para a questão da locomoção dela? Você tem uma rede de apoio? Como é que você vive seu dia a dia? Porque eu sei que você tem uma vida paralela. Sim. Né? Você não anulou tudo. Você tem outras coisas, outras questões, tem sua vida pessoal, tem seu casamento, Isso. que você tem que dar conta de tudo. Mas também se não der conta de tudo, não tem problema. No dia que não der conta, tá tudo bem. Mas, normalmente, eu creio que você acaba se virando nos 30, como a gente fala. Na verdade, assim, a minha vida é cheia de atribuições, né? A minha vida é cheia de atribuições. Eu sou professora, né? Eu tenho uma situação dentro da minha casa, que dois irmãos meus agora, que são meus filhos, que eram filhos de meu pai faleceu recentemente, ainda tem essa situação. Quais as idades? 14 anos. Então, eu criava essas crianças que não saíram de mim, mas eu digo que são minhas até hoje, né? E tem toda uma situação, né? A história lá de casa é uma história realmente muito complicada. Não é só Alzheimer da minha mãe, entendeu? E quando eu adoeci, eu vou chegar na sua pergunta, só para contextualizar. Quando eu adoeci, que eu olhei para mim mesma e falei, como é que eu vou dar conta disso tudo? Como é que eu vou cuidar da minha mãe? Como é que eu vou dar uma qualidade de vida para ela? Nessa condição que eu estou, não vou ter condição de cuidar dela. Então, eu fui ler bastante, fui estudar bastante, fui acessar algumas páginas no Instagram ou em outras redes sociais, né? Que mostravam vivências de filhos com os pais. Então, ali eu fui pegando algumas dicas. Os próprios médicos também me orientaram bastante em relação a algumas questões. E isso fez com que eu... fez com que eu buscasse melhorar aquela condição que a gente vivia ali. Aquela realidade. Aquela né? realidade, aquela condição. Então, eu digo, não, eu preciso levantar, né? Já que eu sou a base da casa, eu sou a estrutura da casa. Então, se eu não estiver bem, como é que minha mãe vai ficar bem? Como é que as pessoas que estão ao meu redor vão ficar bem? Aí foi quando o primeiro passo, né? Com a orientação, você precisa fazer terapia. Aí eu fui fazer terapia. Isso aí já me ajudou bastante, né? O processo da terapia. Eu já falei, né? Que eu estudei bastante, busquei Conhecimento. Né? E aí, a partir desses conhecimentos, eu fui mudando a realidade lá de casa também, mudando algumas coisas. Em relação à questão da rotina,
O primeiro ponto, a rede de apoio. A gente precisa ter uma rede de apoio, né? Eu hoje sou muito privilegiada e eu agradeço a Deus. Assim, eu não vou dizer que a gente tem condições financeiras suficientes para isso. Não, a gente passa perrengue. Nós passamos perrengue. Meu marido está ali, ele sabe. Mas a gente tenta garantir as melhores condições para ela e para nós, para que a gente possa ficar bem. Então, hoje nós temos cuidadoras, né? Pessoas que dormem com ela, porque eu dormia com ela, né? Eu dormia 3 noites, 4 com ela, eu mesclava com minha irmã, que tem 14 anos, né? Às vezes eu colocava ela para dormir também, para me dar um descanso, mas depois eu entendi que aquilo ali também não seria bom para ela, né? Então, eu coloquei as cuidadoras para dormir e tem uma pessoa que fica com ela também durante o dia, Sim. porque ela precisa de todo esse apoio durante o dia. Já a fase que ela está, ela não consegue mais ter a capacidade de comandar o dia a dia dela, né? A hora de acordar, a hora do banho, a hora de dormir. Tudo, remédio, tudo tem que ser condicionado, tudo tem que ser orientado ou feito por alguém, porque ela não faz mais sozinha. Então, essa rede de apoio foi algo que funcionou muito na minha vida. Muito, muito, muito. Eu tenho 3 pessoas lá, que é Joyce, Fátima e Gil, que me ajudam bastante, né? E o meu esposo, que é Romário. Que tá ali. Romário, ele, assim, é um cara que tá do meu lado, sempre esteve o tempo todo. E eu se não fosse ele perto de mim, dando esse apoio que ele tem me dado esse tempo todo, eu não sei se eu também estaria nessa fortaleza toda, entendeu? Então, é importante que as pessoas que estejam ao nosso redor estejam nos abraçando também. A questão o que foi que eu fiz? Adaptei. Nós adaptamos lá em casa vários espaços para ela. Nós adaptamos o banheiro dela, né? Eu tive que fazer uma adaptação na questão do box, né? O espaço para ela tomar banho, que era um box bem pequenininho. Tive que ampliar esse box. Eu tive que colocar barras para ela segurar, né? Nós não deixamos tapetes no chão para não tropeçar. Eu adaptei o guarda-roupa, porque ela, logo quando nós detectamos a doença dela, né? Ela ainda fazia algumas coisas sozinhas. Então, eu percebi que ela estava puxando cadeira para subir, para pegar as coisas em cima. Sim, o guarda-roupa dela era muito alto. Então, eu tirei o guarda-roupa dela e mandei fazer um guarda-roupa com a altura, assim, da altura dela. Então, tudo ficava acessível a ela. Na sala, botei a rampa, porque na sala lá tinha uma escadinha, assim, com 3 degraus. Então, eu tive que fazer a rampa, botar grades na sala. A poltrona dela também é importante, por conta da coluna, né? Porque, assim, fica muito tempo sentadinha. Mas tem que ser uma poltrona confortável. Então, nós temos essa poltrona tanto na sala quanto na cozinha, né? E também nós precisamos criar dentro da nossa rotina algumas coisas para que a gente possa estar monitorando, né? Eu tenho, por exemplo, uma plaquinha lá para as meninas que cuidam sobre a questão da medicação, né? Se deu, se não deu, por quê. Sim, entre importante. outras Até coisas. porque troca, né? Digamos assim, plantão. Aí uma saiu, não deu tempo de contactar com você que chegou, para saber se aquela medicação já foi dada, para saber se já tomou o suco, se já fez determinado tipo de exercício, se já tomou o banho, coisas desse sentido. Sim. Facilita, realmente. Facilita. E assim, no geral, nós tiramos todos os objetos que pudessem ser objetos de risco para ela, da casa. Você chega lá na casa hoje, é uma casa que é assim, engraçada. Ela não tem assim, nada muito arrumado, não. Porque eu tirei bastante coisa, o quarto dela mesmo não tem quase nada. É só a cama dela, com a televisãozinha dela lá. E a cama da cuidadora do lado. Tirei tudo, nada, objetos pequenos, nada. Porque tudo é risco. Ela pode botar na boca, ela pode engasgar. Sim. Né? Porque a gente nunca sabe, né? Uma mente confusa pode fazer qualquer coisa. Voltando a ser criança mesmo. É. O Mila é interessante porque, assim, normalmente o que a gente vê nas redes sociais são aqueles videozinhos engraçados que as pessoas postam com seus, né, familiares que têm Alzheimer, porque falam uma bobagem, ou porque brinca, dança, canta. Mas, assim, não é só isso, né? Tem o lado ruim também, digamos assim. Sim. É o lado das crises, como você falou anteriormente, da noite sem dormir, e aí falta o sono. Aí vem aquela questão de ter que adaptar os remédios. Sim. Usa determinada medicação, não dá certo, tenta outra, não deu certo.
E como lidar com isso? Você, tipo assim, o nosso bate-papo aqui, você está trazendo realmente na prática a sua vivência. Porque quando a gente fala de Alzheimer, como eu falei aqui, é tudo muito superficial, né? Trazem a parte teórica, o significado da palavra, a origem da doença. Mas você está trazendo a sua vivência. Eu acredito que isso, o nosso público, vai se identificar muito. Sim. Porque tem pessoas que vivenciam isso. Na rede social só posta o que é interessante. Ninguém posta tudo que vive. A dor, o choro, o sofrimento, o desespero. Isso, realmente, né, tem um lado que a gente não posta muito, né, que é o lado dolorido, que é o lado onde às vezes ela fica triste, né, tem dias que ela tá triste, tem dias que ela tá mais alegre, mas existe realmente o lado ruim. A gente tenta ressignificar tudo, né, então a gente lá no espaço lá de casa, nós tentamos tornar os momentos que não são tão legais para ela, nem para nós, a gente tenta reverter o processo, né? Tem algumas técnicas que, assim, não existe receita. Sim. O que eu estou falando aqui, o que eu vivencio com minha mãe, pode ser que não funcione com uma outra pessoa. Isso. Mas não existe uma receita. Mas a gente tenta ressignificar aquele momento ali de dor, aquele momento de sofrimento, né? Com algo prazeroso para ela, com coisas que ela gosta, certo? E com coisas que sejam legais pra gente também. Claro, eu acredito assim, que acho que o primeiro de tudo é aceitar essa realidade. Sim. Né? Aceitar esse diagnóstico e tentar lidar com ele da melhor forma possível. Como eu falei com você aqui no início da nossa conversa, eu acredito que se a gente for fazer um resumo, o mesmo peso que tem de dor, tem de amor. Sim. Então, assim, o que faz ficar, se podemos dizer essa palavra, leve, o que faz ficar mais leve seria a dedicação, o amor incondicional, Sim. Né? O olhar diferente para essa situação. Eu falo sempre vou falar, minha mãe é tudo para mim. Ela... Ai, meu Deus. As fotos que eu tenho com ela é sempre eu segurando na barra da saia dela. Entendeu? Respira. Então, assim, o amor que eu sinto por ela é muito grande. Conhecendo a mãe que eu tinha, né? Conhecendo o que ela fez por mim, por meus irmãos. A mulher que ela foi para muita gente. E vendo ela naquela condição, eu não podia simplesmente dar as costas para ela, entendeu? Eu não vou parar de chorar mais. Eu vejo que hoje sua mãe colhe aquilo que ela plantou, né? O que ela semeou na sua vida, na construção do seu caráter, no amor que ela, né, te ofertou incondicionalmente. Isso. Na mulher que ela formou, que é você. Hoje seria melhor que ela não estivesse passando por esse problema e não precisasse desse retorno. Sim. Mas como precisa, ela tem exatamente o retorno daquilo que ela semeou a vida toda em você. O amor que eu tenho por ela é muito grande. E o que eu vejo nela, assim, é o olhar dela, né? Porque, assim, ela não tá totalmente esquecida de tudo. Ela lembra de mim, ela lembra das pessoas que convivem com ela, né? O estágio dela ainda não tá é um estágio grave, mas não é tão avançado, grave, não é tão avançado. Então, assim, eu percebo que esse amor que ela sente por mim e assim, o que ela espera de mim é isso. É que eu cuide dela. Esse cuidado. Sabe? Esse cuidado dela. E eu não vou abandonar ela nunca, né? Tem algumas pessoas que falam que quem tem Alzheimer, né? Assim, a gente vê algumas cenas na novela, por exemplo, tem uma senhora que tem Alzheimer lá, a gente vê cenas pesadas, né? De pessoas que falam assim, quem tem Alzheimer não é mais ninguém não, aí é só um corpo. É como se a pessoa esquecesse de tudo, esquecesse quem ela é e tal. Lógico, vai ter uma fase que a pessoa chega nesse estágio, né? Mas mesmo chegando nesse estágio, mesmo que minha mãe se esqueça de mim um dia, eu nunca vou esquecer dela. Não vou. Eu não vou esquecer a mulher que ela foi pra mim. Então, pra mim, sempre vai ser ela ali. Sempre vai ser ela. Então, enquanto eu tiver, né, aqui, enquanto Deus permitir, eu estarei fazendo por ela.
Mila, você tem uma página na internet, Alzheimer com Amor, né? É esse o arroba? Fala o arroba pra gente aí. @Alzheimer _ com amor. Com Amor. Underline. Você criou essa página com qual objetivo? O principal, eu imagino, né, que é ajudar realmente pessoas, passar suas experiências, coisas que você adquiriu por conta própria, conhecimento, como você falou, que buscou e leu e pesquisou. Então, assim, tem pessoas que não têm um acesso, ou talvez não tenha nem a ideia que você teve, né, de dizer assim, olha, eu vou correr atrás de estudar isso aqui. Mas você usando a rede social e passando isso de uma forma mais clara, mais leve, mais objetiva, alcança muito mais pessoas. Sim. Então, eu acredito que um dos objetivos é esse. Mas tem mais coisa aí. Essa página, o que é que ela realmente significa para você? Essa página, além disso, ela significa a utilidade que minha mãe, né, pode estar tendo para as pessoas hoje. Né? Como ela sempre foi uma pessoa muito ativa. Dinâmica. Ativa. Até hoje, assim, eu encontro com muita gente na rua e as pessoas me trazem depoimentos de quanto minha mãe foi importante para a vida delas. Coisa boa. Em relação a ajudar mesmo, sabe? Minha mãe sempre foi dessa forma. Então, olhar para minha mãe, encontrar ela naquela condição, assim, e muitas vezes eu percebo que ela se sente, né, os momentos que ela consegue externalizar algumas coisas, ela se sente, assim, um pouco inútil, né, então, assim, aquela mulher que ela foi e acabou, né, infelizmente, Alzheimer está lá nela, né, então eu pensei, como é que eu posso dar uma utilidade para a vida dela, né, como é que eu posso fazer? Então, eu pensei na página Alzheimer com Amor, é como se ela tivesse, né, ainda esse papel de estar ajudando as pessoas sendo útil, né, na vida das sendo pessoas. útil na vida das pessoas. Com certeza. Com essa experiência dessa vivência dela que não é bom, mas é algo que está se tornando tão comum. Sim. Com certeza, através de você, usando essa ferramenta das redes sociais, está fazendo a diferença na vida de muita gente e vai alcançar muito mais pessoas, com certeza. Aquilo que eu falei aqui no nosso bate-papo e sigo dizendo. Você fala com propriedade, porque é muito fácil alguém falar de algo que não viveu. Mas você fala daquilo que você está vivendo, então pessoas vão se identificar com isso, né? Tem a questão do peso, da responsabilidade, mas também tem essa questão desse prazer de dizer, hoje eu posso estar retribuindo tudo que ela fez por mim, porque foi isso que você deixou claro pra gente. E eu acredito que deve passar na sua cabeça assim, que toda a dedicação que você tenha hoje e tudo que você tem feito por ela ainda é pouco diante de tudo que ela fez por você. Sim, sim. Então, assim, seria melhor que você não precisasse estar dando esse suporte. Mas já que existe essa necessidade, você faz isso com muito amor. Ô Mila, qual seria a dica, se você pudesse e tivesse algumas dicas para dar para as famílias, para que torne mais leve, pessoas que estão iniciando agora nesse processo do diagnóstico, vamos dizer assim, o peso que causa, o medo, as dúvidas, porque deve surgir tudo isso no início. E hoje viver um dia de cada vez, porque eu acho que literalmente é isso, é viver um dia de cada vez. Claro que você já falou aqui da rede de apoio, que é muito importante. A importância, né? Vamos contextualizar aqui para as pessoas que estão assistindo entender. A importância que a pessoa tem de se cuidar, porque tem que se curar para estar curando o outro, né? Se cuidar para cuidar do outro. Essa questão de saber os limites do seu corpo. Né, da sua mente e tudo mais. Entender e aceitar que você precisa das outras pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. Então, assim, as famílias que estão vivenciando uma situação como essa agora, é necessário ter essa rede de apoio emocional e física. Então, como você falou, você faz terapia, isso é muito importante. Quem não tem acesso a fazer uma terapia, né, como especialista, vê um grupo de amigos, alguém que, né, que tem, quando a gente fala de terapia, parece muito essa coisa direcionada ao psicólogo, ao terapeuta e ao paciente. Mas você ter um momento para você, para seu marido, para seus amigos, isso é importante, porque é onde renova as forças, porque como você falou aí, o Alzheimer está ali, está na sua mãe, e você vai viver um dia de cada vez, né, com isso. Quais seriam as dicas, né? Como você disse que sua vivência é uma, talvez outras pessoas não passam da mesma forma, mas eu acredito que você tem algo de bom para ofertar, né, das suas experiências. Sim. O que eu deixo de dica para as pessoas é que as pessoas tem um olhar mais atento dentro de casa. Não só para idosos, né? Porque hoje nós já temos várias pesquisas que mostram, né? Inclusive já tem o processo da Alzheimer precoce, que está acontecendo já com muitas pessoas antes dos 50 anos, né? Meu Deus. Então, fiquem atentos aos sinais, né? Uma das coisas que eu me arrependo e que eu acho que se eu tivesse tido mais atenção, né, no início com minha mãe, mesmo depois que eu fui morar com ela, talvez a gente tivesse começado o tratamento mais cedo. Antes, né?
Mas foi falta de informação, né? Por isso que a página Alzheimer como vem para isso, para poder pra ajudar outras famílias, né? para que as pessoas possam ver nossas experiências, né? E fiquem atentos. Então, assim, é uma mãe, é um pai, é um avô que está ali, né? É um irmão que está ali, que você já percebe uma mudança de comportamento. Então, tenham esse olhar atento, né? Que às vezes a própria pessoa não percebe. A própria pessoa não percebe o que está acontecendo, né? E caso você já tenha o diagnóstico em casa, né? Pela minha experiência, assim, o que foi que ajudou a gente bastante, né? Caso a pessoa tenha um diagnóstico em casa, que possa ressignificar aquele espaço ali, como eu já disse, né? Então, não olhem a doença como se fosse o fim de tudo, né? Não olhem como se Alzheimer, o paciente com Alzheimer, a pessoa com Alzheimer já tivesse morrido. Ela não morreu, ela está ali. E não vai ser o fim também para a família. A gente tem como ressignificar. E uma das receitas é o amor e o afeto. Né? Uma das receitas é o amor e o afeto. E o que eu mais prego na minha rede social é isso. É que com o amor e o afeto, a gente consegue muita coisa. Não é fácil. Eu não consigo tudo o tempo todo. Mas eu tento. E é nessa tentativa, a partir do amor que eu tenho pela minha mãe, que a gente vai vencendo um dia após o outro, né? E vai fazendo com que ela se sinta mais confortável, se sinta mais feliz dentro de um processo que poderia ser muito ruim para ela. Muito mais doloroso. Muito mais doloroso. Você Exatamente. procura trazer qualidade de vida dentro do contexto ali, da realidade. Dentro do contexto, mesmo dentro de uma doença que não é boa, que é uma doença ruim. A gente não está aqui romantizando o Alzheimer, né? Mas a experiência que eu quero deixar é essa, que você precisa ter um olhar diferente para a vida. Quando eu comecei a olhar diferente, muita coisa na minha vida mudou, né? Melhorou as condições de vida da minha mãe dentro da minha casa, melhorou o relacionamento com o meu marido, melhorou as minhas relações no trabalho, a minha profissão também melhorou, e hoje eu sou uma mulher melhor também, né? A minha autoestima, coisas simples, por exemplo, que eu decidi na minha vida, eu digo, não, todos os dias eu tenho um motivo para ser feliz, para acordar feliz, mesmo diante das dificuldades, que todo mundo tem. Exatamente. Né? Eu escutei eu tenho recebido muitos feedbacks das redes sociais, né? Da rede social Alzheimer com Amor, e uma das coisas, teve uma pessoa que comentou assim, que bom que você tem condições financeiras para cuidar da sua mãe, porque eu falei da rede de apoio, né? Então, graças a Deus que Deus possibilita, né, através do nosso trabalho, a gente trabalha muito, eu e meu esposo, minha mãe também tem a aposentadoria dela, que não é suficiente, né? Acaba entrando a parte financeira, né, da minha e do meu esposo também, para todo o processo, mas como eu falei, para que todos fiquem bem, né? Então, assim, a gente não tem uma condição financeira boa, mas a gente procura administrar a parte financeira para que fique bom para todo mundo. E quem não tem condição, né, de ter todo esse apoio de médicos particulares, hoje o SUS está aí, né? Eles dão todo o apoio, né, em relação à medicação, né, o auxílio ao médico, assistência social. Psicólogos também. E mesmo quem está só no processo, que eu sei que nesse momento deve ter alguém que não tem a quem recorrer, que está só, né? Que procura se informar, procura ajuda, né? Ajuda de um amigo, de um colega. Procure assistir mais páginas igual Alzheimer com Amor, que isso me ajudou bastante. Né? E é isso. E lá eu vejo você falar assim, com tanto amor, de tudo que você vivencia, que eu acredito que o amor é a chave de tudo. A questão da condição financeira, lógico que é muito importante você poder pagar um cuidador, você adaptar a casa, você poder dar qualidade de vida para o paciente, sim. Mas quando tem amor e as pessoas se dedicam mesmo a ajudar, tem como lidar com essa situação de uma forma mais leve. É o que você falou, ninguém aqui está romantizando o Alzheimer, só sabe quem realmente passa, quem tem uma pessoa com Alzheimer dentro de casa. Não é fácil, mas é possível. Hoje, quem não tem acesso aos médicos particulares tem o SUS, né? Quem precisa de um acompanhamento psicológico, como os cuidadores, né? O filho, o neto, o sobrinho, seja lá quem for, que cuida dessa pessoa com essa doença, pode buscar o auxílio pelo SUS para estar fazendo terapia, para estar conversando com os psicólogos, porque realmente não é fácil, mas é possível viver um dia de cada vez, né?
né? Buscando ali se ressignificar, como você mesmo falou. E eu acho que é isso aí na rede social, aprender um pouquinho, não ter vergonha de compartilhar do que está passando, porque a doença está aí para qualquer um, ninguém está livre, né, de acontecer uma situação como essa. Então, assim, o ponto principal aqui é pedir ajuda. Sim. Eu quero te agradecer demais por você ter aberto seu coração, ter trazido a tua história, né? Contado um pouco da tua vivência dentro dessa questão aí tão dolorosa e ao mesmo tempo com tanto amor, que eu volto a falar, o amor é que faz total diferença, porque quando existe amor, tudo se torna mais leve. Eu gostaria que você deixasse a mensagem final, deixasse novamente o @ para que as pessoas estejam te seguindo na rede social, porque, como eu falei, com certeza o que você posta diariamente vai estar, sim, ajudando outras famílias, porque você fala daquilo que você vivencia na prática, né? E coisas que você já passou lá no início, evita até que outras pessoas passem agora. Então, deixa a página aí para que as pessoas te acompanhem. Vamos seguir, pessoal, Alzheimer com Amor, né? Deixar o like lá, tá compartilhando. Você que tem um problema desse em casa, compartilha também com a Mila, traz a tua vivência, porque eu acho que é um ajudando o outro. É isso que vai fortalecendo. Muitíssimo obrigada. Que Deus te abençoe. Que Deus renove tuas forças todos os dias e que flua mais e mais amor nesse coração maravilhoso. Porque, com certeza, tudo isso que você faz por sua mãe não fica em vão diante de Deus. Amém. Amém. Eu que agradeço, né, pelo espaço. Eu tenho dito que tem se falado muito sobre Alzheimer ultimamente, mas não como deveria, né? É uma doença que já existe uma perspectiva, né, de daqui a 20, 30 anos... uma grande parte da população, né, ter Alzheimer. E existem formas de tratamento, né, assim, eu não sou médica, não tenho como falar com muita propriedade, mas eu tenho estudado muito, e muito está relacionado a essas doenças que a gente já tem hoje em dia, que é a hipertensão, a diabetes, o sedentarismo, as questões emocionais, né, tudo isso pode decorrer. Tem uma explicação científica. Desencadear, né? Alzheimer. Então, eu queria deixar aqui um apelo, né, para, assim, agradecer pela oportunidade, Muca, né, e por você, Casey, de estar aqui hoje. Para mim é muito importante. Eu cobrei isso nas minhas redes sociais em algum momento, assim, das mídias, né, de falar mais um pouquinho esse mês especificamente, que é o mês mundial de conscientização do Alzheimer, né, e também dos órgãos públicos, porque esse mês também é o mês do Setembro Amarelo, que é um tema, assim, muito importante também, que é muito debatido. Graças a Deus, né, assim, a mídia chega junto mesmo, os órgãos públicos, os órgãos de saúde, né? Mas o Setembro Roxo, eu acho que é algo que tem que ser mais falado. Mais falado, né? Mais falado por conta dos estudos que já se tem em relação ao avanço da doença, né? E que não é fácil. Eu gostaria de fazer uma indicação de leitura do livro Mente Afiada. É um livro que eu estou lendo, eu ganhei do meu sobrinho, de Sanjay Gupta. O diferencial desse livro é que ele é um médico e ele é um cientista e é pesquisador. E ele é especialista em demência, né? E o objetivo desse livro é ensinar as pessoas a cuidar da sua mente, para que a gente não possa chegar num estágio de demência futuramente, né? Então, é uma leitura muito essencial. Eu queria também agradecer, né, as pessoas que estão me apoiando nesse processo aí da rede social, que é Romário, Hector e Fernanda. Hector e Fernanda, eles são da agência Cambuí, né? Eles fazem esse trabalho de marketing aqui, não só aqui em Morro do Chapéu, mas por aí pelo mundo afora, né? É isso. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez. O espaço aqui Pode no Morro está aberto, a hora que você quiser voltar, para falar mais sobre o Alzheimer, né? Já que a gente está aqui batendo nessa tecla, que é um assunto que precisa ser falado mais. Então, estamos aqui à disposição de vocês. Muitíssimo obrigada por ter aberto seu coração e ter trazido a tua vivência para o nosso público. E você que está aí, se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve para você acompanhar tudo, porque mais bate-papos maravilhosos como esse nós teremos aqui. Beijo!